Salve, salve família do Esporte Clube AJR Voleibol. Eu, Caio Marques, estou aqui mais um dia, mais um programa do Papo Direto. Hoje o nosso programa está sensacional, incrível, feito para você aí de casa, assistir nessa pandemia que está sendo bem difícil ficar em casa, para saber mais do mundo do voleibol, não é? E antes de começar o nosso programa, eu quero falar para vocês sobre, as nossas canecas. São canecas sensacionais. Se você ainda não adquiriu essa sua caneca, entra no nosso direct aí, ou lá no Facebook, no inbox, ou até mesmo pela nossa rede social lá do YouTube, nosso canal. E pede, ou melhor ainda, você pode procurar um atleta que eles estão vendendo. Lembrando que essa caneca é para ajudar o nosso projeto, que logo, logo nós estamos de volta. É isso aí. Se Deus quiser, logo, logo nós estamos nos nossos treinos novamente. E como não dá para voltar ainda, né? Então nós estamos fazendo papo direto. Papo direto a gente sempre chama um técnico super experiente para contar um pouquinho da história dele, tá bom? E eu tenho uma novidade para contar para vocês, que quem adquirir essa caneca não vai se arrepender. É isso mesmo, quem adquirir essa caneca não vai se arrepender de jeito nenhum. Porque ela dá para você fazer festa quando voltar a pandemia, dá para você fazer muitas coisas, viu? Não, e ela tem um preço baratinho, gente, é bom o produto, Eu comprei 3 na minha casa. Pra você ter uma ideia que o negócio é bom, eu comprei 3, tá bom? Aí tem os nossos atletas, você pode chamar qualquer um deles que eles estão vendendo caneca aí. E o nosso convidado de hoje é um cara super experiente mesmo, gente. Ele é supervisor coordenador lá do IPCA e ele é técnico de voleibol. Tem muita tradição o voleibol lá do IPCA. Joga pra caramba, é difícil jogar lá com o Ípica de Campinas, é da cidade de Campinas e super gente boa. E o técnico lá é super gente boa. Com vocês, vamos chamar aqui o professor Lucas. Vamos ver se ele tá aqui. Professor Lucas. Vamos ver se o professor já está aqui para bater um papo com a gente. E pessoal, ainda dá tempo de mandar pra gente na caixinha. Salve, salve, professor Lucas, tudo bom, cara? E aí, Caio, tudo bem? Tô bem, graças a Deus, melhor agora com a sua companhia. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. É uma honra receber você aqui no nosso Papo Direto para contar um pouco mais da sua história. Tudo bom? Obrigado pela introdução aí, obrigado pelas palavras. Você tá me ouvindo bem, Caio? Tô, A imagem tá boa também? tá ótimo. Beleza, show de Dá pra bola. ver até sua carequinha aqui. Tá? Por isso que eu posicionei a câmera voltada um pouco mais para cima para sumir. Você já falou que eu sou experiente, me chamou de velho, então vou escondendo algumas partes. Boa. Lucas, Oi. o que te levou, vamos começar aí, o que te levou ao voleibol? Putz. A minha história no esporte, Caio, no voleibol, ela começa com os meus pais, né? Eu não sei se eu já comentei isso com você. Meu pai e minha mãe são professores de educação física, se conheceram na faculdade. Eu tenho uma irmã que ela é 3 anos mais nova do que eu, professora de educação física também. Então, Olha, em casa, nós 4. Minha mãe jogou vôlei comigo na barriga, segundo ela, até 7 meses. 7 meses de gestação. Então, a família toda do esporte. E o meu primeiro contato com o vôlei, Caio, o meu pai era técnico de voleibol, inclusive foi o meu primeiro técnico. E meu pai, lá no interior de São Paulo, eu sou de Bebedouro, né? Vim para cá, para Campinas, para fazer faculdade, para estudar. E fiquei. E meu pai tinha um time na federação, um time em Bebedouro, com apoio, a parceria de uma empresa grande de suco, na época de laranja, e eu viajava, cara. Era Bebedouro, São Paulo, aí na capital, são 380 quilômetros, e meu pai, de final de semana, imagina uma logística de um time do interior, tendo que jogar na capital, os jogos eram mais aos finais de semana, então isso foi em 1987, 88, e eu já comecei a frequentar, já vivia nas quadras, né, Caio? Mas é, eu comecei a ver o vôlei a de sua alto primeira nível de perto. experiência, ô Lucas, foi na barriga da sua mãe mesmo, lá em quadra, Pá, né? pô, ali E, Caio, e aí comecei a ver o vôlei de alto nível, porque meu pai montou casa de atleta no interior, time juvenil e adulto, foi campeão do interior. Naquela época, se eu não me engano, a Federação Paulista, pela quantidade de equipes, tinha uma fase interior e uma fase capital.
Então, ganhou, Bebedouro foi bem. Então, eu assisti 87, 88, 89. E, se eu não me engano, eu entrei no voleibol em 89. Minha primeira escolinha com 9 anos. E meu pai, meu técnico. A partir daí, eu tive um outro professor muito importante na minha vida, que foi um professor da escola, João Henrique. E o voleibol na escola, andando junto com o voleibol municipal. Eu jogava vôlei pela prefeitura e Bebedouro. E depois, lá para os meus 12 anos de idade, eu jogava tênis também. E o tênis começou a confrontar com o vôlei e eu segui no vôlei. E aí teve um técnico muito importante na minha vida, dos 12 aos meus 17. Eu tive mais um ano de trabalho com meu pai, mas eu trabalhei com o Marcão em Bebedouro, foi um técnico. Marcão, João Henrique e meu pai são 3 referências no voleibol muito fortes para mim. E aí, segui embora, joguei federação um ano como atleta lá em Bebedouro. Eu era infantil e nós jogamos um infanto-juvenil na federação. Chegamos até a fase estadual, fomos bem no interior, fomos vice do interior, perdemos para Sorocaba e viemos para a capital e jogamos. Fiquei um tempo no Pinheiros, no estadual no Pinheiros, e foi isso. E aí, faculdade, estudando, jogando pela faculdade, FUP, e depois que eu me formei, começaram os estágios por aqui em Campinas, e eu sigo até hoje no voleibol. Então, posso dizer que dos 9 na iniciação até os 40, essa história que eu tenho no vôlei. Ah, que bacana, Lucas. A gente vê que vai ser um papo bem rico, bastante. Você vê que o cara começou desde a barriga da mãe dele, então ele tem história pra caramba pra contar pra gente, né? Muita, muita. Ô, Lucas, e você é um cara que é um cara super simpático, um cara que é difícil você ver o Lucas bravo, né? Assim, você vê sempre o Lucas Ó, sorrindo, dando risada. É um cara bacana, assim, um dos caras da liga que eu participo, que você vê que é o cara que tem mais bem-humorado, é o Lucas. Ô, Lucas, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi um cara que, vou dizer que teve uma sorte em relação ao lisonjeado por seu pai e sua mãe serem professores de educação física, né? E hoje, atualmente, você trabalha com o feminino, mas aqui você trabalhou com o masculino já. Entrando nessa parte, você começou lá com os 9 anos, né? E uma coisa que é muito difícil acontecer com o menino hoje, né? Você acha ainda que no Brasil, no interior, na capital, tem ainda esse tipo de preconceito sobre que o menino tem que ir pro futebol antes, né? E depois que aos 14, 15 anos o moleque começa a aparecer no voleibol, que ele não se encontra no futebol. Você acha que o pai e a mãe obrigam o menino a fazer futebol primeiro? Não, cara, isso é cultural nosso, não tem mais isso. O pai é mais liberal. olha, Caio, se eu responder vendo a história que eu tenho dentro da minha casa, um pouquinho. Eu acho que nós, da década de 80, 70 e abaixando um pouquinho mais as décadas, eu acho que antigamente o pessoal tinha esse sexismo, tá? Mulheres para um lado, homem para o outro. A educação física escolar foi na minha época de educação física, as aulas eram separadas. E eu acho que no momento que nós estamos vivendo hoje, isso caiu um pouco, viu, Caio? Gera ainda um certo preconceito com relação ao vôlei vinculado a um esporte feminino, e a gente recebe direto várias gozações dos amigos com relação a isso, né? Mas eu acho que isso tá acabando, Caio. Isso está acabando. Eu acho que não necessariamente a cultura masculina tem que ser uma vivência no futebol e logo as meninas vão para o vôlei. Eu acho que o futebol feminino está ganhando muito corpo hoje, né, através das federações e da quantidade da obrigatoriedade das equipes formarem equipes femininas. E eu acho que o vôlei masculino, a mesma forma, entendeu? Eu acho que nós temos uma cultura, Caio, daquela geração começou em 92, mas de 2004 em diante, cara, é uma geração masculina que marcou a história, cara. E eu acho que não tem um porquê a gente deixar brecha para essa situação, entendeu? É verdade, Lucas. Só interessante você falar, porque assim, né? A mídia ela tem um poder muito grande em relação. Depois que a mídia começou, que transmitiu a Copa do Mundo feminina na televisão, você viu que Mudou. a população começou a ver o futebol feminino de outra forma. De outra Isso, história, cara. isso é Concordo. muito importante. Então, incentivar a ter mais jogos masculinos na televisão, né? Pra gente começar a fazer da nossa cultura um pouquinho diferente. Ô, Lucas, e me falando, trazendo aí pro Ípica, que é o atual time que você Posso fazer uma pequena correção? Vixe, o que eu claro, fiz aqui, gente? Tá. Ô, Caio, é da Hípica. da Ípica. É porque é da Sociedade Hípica de Campinas.
Perfeito. feminina. Perfeito. Tá? Eu sei como que E é. a Eu faço JR? É do AJR Esporte do Clube. AJR. É Do Esporte AJR. Então Clube. é da Hípica do AJR. Boa, Lucão. Bom, Hum. ô Lucas, e como que você conheceu a Hípica? E como que começou o seu trabalho? O Caio, você sabe a tradição que o clube tem aqui em Campinas. A Hípica é Sim. um clube bem antigo. A Hípica foi fundada em 1948. Só que eu estava na faculdade em 2001 para 2002 e eu fiquei sabendo que a Hípica tinha aberto. Eu estava formando no bacharelado em treinamento esportivo. Teria mais um tempo ainda para me formar na licenciatura e eu descobri que eles estavam precisando de estagiário. E nessa época a Hípica disputava a federação. Eu fui pleitear uma vaga de estágio e eu fui até os últimos processos, só que o clube optou por uma menina, porque a Hípica, você sabe, nós trabalhamos somente com vôlei feminino, né? E aí foi uma primeira abordagem, mas eu fiquei frustrado, porque eu já tinha ido para o clube, já tinha feito uns treinos com as meninas, o técnico que na época o Marcelo Gusson, ele virou para mim e falou: Lucas, é você que nós vamos escolher, só que teve uma opção da diretoria e da coordenação para uma menina. Isso foi em 2002. Aí, Caio, eu comecei meu primeiro trabalho como técnico de voleibol na Liga Regional, porque a minha carreira começou na instância universitária. Eu comecei como técnico de equipes de faculdades dentro da Unicamp. Fui técnico da biologia, fui técnico da economia, trabalhei, a minha primeira equipe foi a medicina da Unicamp, eu trabalhei uns 5 anos com eles, fui para o ramo escolar, trabalhava com disciplina, com voleibol extracurricular, mas escolinha de esportes, e aí um clube de Campinas, a Bresc, que o senhor Nelson Pacheco era o treinador, eu fiquei sabendo através da Helena, da Liga Regional, que o Nelson estava procurando um estagiário para trabalhar com ele. Então, 2005 e 2006, eu fui o auxiliar técnico da Bresc, uma associação aqui em Campinas. E nós fizemos finais contra a Hípica. Nós fizemos finais contra a Hípica da Liga Regional. Nós tínhamos sub-17, que na época chamado infantil, e o sub-19, infanto juvenil. Nós fizemos a final do sub-19 contra a Hípica, perdemos. E passado essas 2 temporadas, eu fui chamado para uma outra entrevista, mas agora como profissional, formado. E por opção da coordenação e da direção, chamaram um outro profissional. E esse profissional ficou 1 ano, na hora que 2007, eu fiquei sem atuar. Eu sou árbitro de voleibol também, né? Eu sou árbitro da Federação Paulista. Apitei na Liga por 1 ano. 2008, o diretor da Hípica, Ronaldo, ele me chamou para uma entrevista e aí eu fui contratado e comecei na Hípica em fevereiro de 2008. Fevereiro de 2008. Não, o Lucas, é até engraçado a gente falar. Eles, a primeira, a segunda, ele falou: meu, na terceira vez não dá, tem que trazer esse cara, né? Não, poxa, né? Imagina eu. A primeira vez eu ouvi que eu estava dentro. A segunda, eu tinha feito 2 temporadas muito boas na Bresc e ajudando bastante o time. Eu era um auxiliar, você já me viu trabalhando, um auxiliar bastante presente. Aí, na hora que chegou a entrevista para o diretor, já foi direto: ó, Lucas, nós queremos contratar você. E eu já assumi o cargo de supervisão e técnico, só que naquela época a Hípica tinha só o sub-19, Caio, só o infanto juvenil. E aí a gente foi crescendo ao longo dos anos. E hoje foi a estrutura que nós temos hoje. Graças ao trabalho lá com a sua equipe, que é uma equipe fantástica, o Fabinho, né, que teve aqui com a gente. Foi legal a conversa de vocês. Trabalha lá com o Lucas também, é técnico da Hípica. É um trabalho assim, tem que parabenizar a Hípica. Toda vez que nós estivemos lá em Campinas, somos muito bem recebidos, né? É um clube realmente, você vê que tem tradição mesmo, né? Dá para se comparar. Eu até acredito, Lucas, não poderia falar isso, que é melhor que muito clube aqui em São Paulo, viu? Não, nossa estrutura. Não estou querendo puxar, não estou querendo puxar sardinha para o nosso lado, não, mas você colocou as palavras aí, a Hípica, o pessoal se impressiona com o clube, né? O clube, ele é... Caio, para você ter uma ideia, nós recebemos em 2012 as seleções juvenis em Campinas. E o Marcelo, da Liga Regional, procurou a gente, porque o Japão e a Itália precisavam de locais para treinamento. E quando o pessoal italiano chegou aqui, eles ficaram impressionados como existia um espaço particular
com essa beleza. Até explicar que não é no espaço público, que na Europa, geralmente, esses lugares lindos, paisagísticos e arborizados são públicos, né? Não, e é E lindo é a isso. Hípica lá, né? O clube é lindo, é grande, é bacana. É Muitas... bacana. O clube tá... Desculpa. Não, imagina, pode continuar. Aqui eu tenho um protocolo para seguir, Lucas, mas eu quero protocolo direto, tá? Ah, eu prefiro esse bate-papo mais solto aqui. Não, porque Caio, senão a você vai gente ficar metódico de, soltando. isso aqui. Tem pergunta que tá aqui que eu faço, tem pergunta que não tá. Tá. Ô Lucas, e o que é essencial num time para você? Olha, Caio, comprometimento. Eu acho que é a principal palavra. Se o time, se as pessoas do time não estiverem comprometidas com o objetivo, o Bernardinho fala muito isso, é o comprometimento. Cara, se eu tô afim, você é meu parceiro, e você não tá afim, Caio, ainda mais no esporte, que eu já vi você falando isso em outras lives, e eu concordo plenamente, nosso esporte é extremamente coletivo. Então, a cumplicidade, o comprometimento de um com o outro, independente da posição, sabe? A gente precisa estar bem alinhado nisso, cara. E hoje a palavra comprometimento é uma palavra meio complicada, né, Caio? Não sei se você sente isso, os excessos de informações, as coisas que a geração de hoje tem na mão, é uma variedade muito grande que a gente perde o glamour, às vezes, de determinadas coisas, né, Caio? Então, como Não, que você vai falar para exatamente. alguém, vamos treinar nosso time mais velho, sub-17 esse ano, nós treinamos 3 vezes semanais, treinar com afinco. Agora na pandemia não preciso nem dizer, né? A gente tentar manter as meninas ativas e movimentando já está sendo um parto, mas, cara, nós vamos treinar 3 vezes por semana, você vai abrir mão de sextas à noite, quem namora, quem tem a sua vida social, sábado de manhã, 6 horas da manhã, a gente vai sair, viagens, mas eu acho que o produto da coisa, ele vale, ele compensa todas essas privações, Caio. Não, é verdade, Lucas. Eu sempre costumo. O problema maior disso é quando você fala de comprometimento com o atleta, e pro atleta, é que o atleta ele tem que ser comprometido, e eu sempre linko uma coisa com a frustração. Porque muitas vezes o atleta tá ali se dando, ele tá comprometido mesmo com o objetivo de alguma coisa, aquele objetivo não dá certo naquele momento. Aí, como o atleta é novo, muitas vezes ele pega e fala, eu não quero mais, eu quero desistir, não foi isso que eu quis. E cabe ao técnico, muitas vezes, né, Lucas, falar, calma, esse é o caminho, acontece, a frustração. Puxando esse link que você falou, Lucas, como que é o seu, como se diz, o seu relacionamento em relação às meninas mais novas, a base? Porque a menina é um pouco mais complicado, porque a menina, ela amadurece mais rápido que o menino, né? Tá? Ela tem um pouco de mais foco, porém a menina tem a emoção muito Cor da aflorada, pele. né? Tá. né? Às vezes você é um pouco mais ríspido com a menina chora, né? Às vezes no calor do momento você fala assim, vamos. A menina chora, e o menino já não. E a menina, ela guarda muito um pouco de sentimento dessas coisas, né? Como que é seu relacionamento com as meninas, ô Lucas, lá na Ípica? Ô, Caio, eu particularmente, com homens, eu trabalhei numa academia aqui em Campinas, na companhia atlética, equipes universitárias, equipes escolares, mas equipe em campeonato, vamos dizer que a nossa liga é filiada à federação, óbvio, né? Campeonatos de liga, eu nunca fui técnico de uma equipe, tá? E eu sempre trabalhei com mulheres. E, Caio, sinceramente, você estava terminando a fala da pergunta anterior sobre o comprometimento, eu gosto das categorias o sub-15, aos 14 anos, até o sub-19, 18. Por quê? Porque é uma fase que a menina, ou que o menino, eles já vivenciaram determinados esportes. Passei daquela fase de perder atletas. Estou com 12 anos, minha mãe quer que eu passe do hipismo para uma outra aula e vai jogando a criança, que eu concordo plenamente, mas que vai colocando o filho em várias modalidades, e eu corro o risco de criar uma expectativa em cima da menina e, de repente, o vôlei não foi o ar da graça dela. Então, eu particularmente, eu gosto, Caio, dos 14 aos 18, elas já têm uma certa maturidade e, sinceramente, Caio, eu sou eu mesmo. Para quem trabalhou comigo, para quem foi minha atleta, cara, eu converso de igual para igual, eu trato a atleta não como se ela fosse uma adulta, mas eu gosto de levar um papo de amadurecimento. Então, por exemplo, a partir dos 14, até os 14 anos na hípica,
nós temos nossos grupos do WhatsApp, eu sou auxiliar técnico do Fábio, né? O Fabinho é o técnico da categoria. Cara, a partir dos 15 que chega na minha categoria, por exemplo, eu já direciono a menina no grupo do WhatsApp, os pais não fazerem mais parte. Eu acho que a menina tem que ganhar um certo amadurecimento e tratar comigo. Sou eu o treinador dela, eu não sou técnico da mãe. Eu converso com os pais, tenho total liberdade e meu telefone está sempre disponível, mas essa maneira sincera, Caio. Sincera, pensando no amadurecimento da menina. Eu gosto muito dessas ideias da analogia esporte e vida, entendeu? Se você fraqueja aqui, você pode correr um risco de, num futuro próximo, fraquejar lá. Então, eu gosto de trazer o esporte para a vida, entendeu? Falar para a pessoa essa analogia vida-esporte, tentando crescer, pensando no crescimento do atleta, entendeu? É o pai Lucas, né? Que é o papel, Sim. as pessoas, elas, né, ser técnico de voleibol, ser professor de educação física, não é só isso, né? Porque, Lucas, você forma cidadão, você muda a vida, o jovem se espelha em você. Por exemplo, se você for para o ambiente escolar, quem é o professor mais amado? É o professor de educação física, mas quem é as pessoas? Porque é a hora livre? Não é a hora livre, porque você conhece muito professor de educação física que os alunos não gostam. Mas talvez é pela a forma de tratar. Ser técnico, ser professor é você ser muito humano, né? Eu acredito que nós temos esse feeling de ser humano, de, que nem você falou, tratar a menina como eu trato qualquer indivíduo, não ter aquela barreira de, logicamente tem que haver o respeito, mas não aquela coisa, eu sou o Lucas técnico e você é o atleta. Eu acho que isso hoje é o que deixa diferencial para você conquistar o atleta. Ô Lucas, e Ô, agora Caio, vamos... Caio, deixa eu Oi, só fazer um break aí rapidinho. Não, fala aí. na verdade, eu trago isso bastante do meu pai, né? Meu pai é um cara, todo mundo que conhece meu pai é um cara fenomenal, muito parecido comigo, brincalhão, tal, não sei o quê. Eu sou parecido com ele, né? Pelo amor de Deus, não é meu pai que é parecido comigo. E meu pai, eu sempre vi isso, Caio, essa proteção. Então, eu acho que nós técnicos, a gente tem que delegar funções, a gente tem que melhorar a vida das pessoas, como você colocou, mas a gente tem que estar atento a tudo. Né? E eu até, Caio, meus amigos brincam comigo, eu trago muito isso para minha vida. Nós técnicos, a gente está olhando tudo e todos, fazendo análises e pensando em melhorias. Se você está, isso é ruim para mim em determinados momentos, porque eu trago isso para a minha vida, cara. Então, se eu estou num churrasco, eu estou vendo as coisas acontecerem e eu acho que não está do jeito que eu acho que deveria ser feito, eu já crio uma coisa. Então, esse lado proteção, tá querendo participar de tudo e participar de tudo, entendeu? Eu acho que o técnico é isso. Cabeça, físico, técnico, tático. A gente tem uma amplitude muito grande de abrangência, né, Caio? Para a gente poder atuar, É, né? você quer sempre o bem-estar do próximo, né, Lucas? Sempre, sempre, sempre. Sempre Sempre. prezei por isso. Entendeu? Ô Lucas, agora vamos uma coisa mais aí, mais aprofundada. Qual foi o título mais marcante seu com a equipe da Da Hípica? hípica. O jogo, o momento que marcou você? Caio, a gente estava disputando em Ribeirão Preto um jogo em 2000, se eu não me engano, 2010, 2011, que nós tínhamos levado 3 equipes, né? O Sub-19, o Sub-17 e o Sub-15, rodadas triplas em Ribeirão Preto. Você sabe quais são as finalidades de rodada tripla, né? Uma viagem só, tal. E foi um jogo bastante marcante, que nós viramos a partida num 3-2. Saiu uma briga na arquibancada com os nossos atletas. Esse jogo me marcou bastante. Precisei sair da área da área técnica e até do outro lado na torcida. Mas pensando em título, cara, eu tive uma fase bem legal na hípica, 2009 até o 2013, 12, 13. Nós fomos tetracampeões do Sub-19 na hípica. Olha, Nesses 4 títulos foram 2 invictos, o de 2010 e 2012. Esses títulos foram marcantes. Fomos campeões adultos no meu começo e até uns 2 anos atrás. Nós tínhamos uma equipe adulta na hípica, né? Então a gente fazia essa ponte sub-19 adulto e nós fomos campeões da Liga Regional em 2012 também. Foi um título inédito para nós na hípica adulto. Era sempre quem reinava era São João da Boa Vista, Americana, Araraquara, com o Uniara entrou um ano na nossa Liga Regional
e teve um ano que a gente conseguiu beliscar um título. Então esse tetracampeonato para mim, infanto-juvenil, foi bem marcante, e esse título adulto em 2012 também. Que bacana, Lucas. História pra caramba. Você falando assim, né? Que o Lucas, ele tem cara de novo, né? Ele não tem cara de velho, não. Tem cara de novo. Ô, Porra, Lucas, agora, não é verdade. Eu acho, Lucas, que pro seu jeito que é de ser, molecão, paizão, aí se torna você uma pessoa mais nova. Ô, Lucas, tirando esse do que você me contou aí do Ribeirão Preto, qual, no seu dia a dia lá na Hípica, algum acontecimento nesse que você fala, porra, Caio, isso aconteceu, isso pra mim é o que faz eu gostar de ser técnico, no seu dia a dia lá com as meninas? Um episódio ou uma rotina? Ah, você pode falar vários episódios, o que você quiser. Não, eu acho que você como técnico, professor, você também dá aula em escola, né, Caio? Eu sei. Eu acho que o mais gratificante para nós professores é quando a gente planeja, treina e a coisa funciona. Nossa, é Entendeu? maravilhoso. E a sequência disso tudo é a satisfação de você olhar na cara da pessoa. Eu hoje, pra você ter uma ideia, não sei se você sabe disso, eu também trabalho com um esporte novo que chegou no Brasil, eu dou aula de beach tênis. Eu sou professor de beach Bacana. tênis. Explicando a grosso modo, é um frescobol com rede, foi inventado na Itália, com as mesmas regras do tênis. E esse esporte está um boom. E eu vejo hoje, porque as minhas alunas, e pela massificação do beach tênis hoje, eu tenho muitas alunas que nunca se arriscaram em nada em esporte na vida. Entendeu? E hoje eu estou sentindo no beach tênis, porque a construção no vôlei ela é um pouco mais demorada, né, Caio? Para você formar, para você acertar um sistema de um time, para você fazer com que os fundamentos fiquem, sabe, perfeitinhos, assim, bem lapidado, cara, você leva muito tempo. E eu tô vendo no beach tênis que você consegue jogar em 2 aulas, Caio. E a satisfação de você ver o seu aluno, a sua aluna, com aquele brilho nos olhos, falando, pô, eu consegui, ou deu certo, tudo isso que nós batalhamos e suamos funcionou, eu acho que é uma coisa que dá muita satisfação para mim como professor, entendeu? Ah, bacana. Bacana. Ô, Lucas, Oi. e assim, pensando agora nessa geração que tá chegando, é, não é nem em relação a atleta, mas em relação aos professores que estão se formando. Essa juventude quer virar técnico. O que você tem a dizer a essa molecada aí? Quais são os Puta, princípios cara, básicos? eu vi alguns nomes, havia aqui alguns nomes que estão na live. Cara, eu tenho uma grande sorte de trabalhar com bons profissionais na hípica. Então eu tive um auxiliar técnico que trabalhou comigo, que foi meu braço direito, que foi o Peterson. Peterson hoje está nos Estados Unidos trabalhando com voleibol. Agora veio o Fábio, meu braço direito, sim, e amigo. E os meus estagiários que passaram comigo, eu só trabalhei com gente boa, cara, sinceramente. Eu vejo aqui, eu sou, sabe, sou suspeito para falar sobre isso, porque eu vejo essa molecada que está vindo da faculdade, porque o mercado do vôlei aqui em Campinas, Caio, ele é feito, na sua grande maioria, de técnicos mais antigos, principalmente nos clubes tradicionais. Nós temos a Patrícia na Fonte de São Paulo, a técnica da Fonte de São Paulo, que é uma mulher mais nova, foi minha atleta, inclusive, mas as gerações vêm de técnicos da minha faixa, entendeu? Mas, na hípica, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com os estagiários, de contratá-los, e eu sempre trabalhei com gente boa, cara. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um estagiário que trabalhou comigo, que está formado, Vinícius, e ele está no Vôlei Renata. Acabou de finalizar a gestão de um estagiário comigo, Luiz Eduardo, o Du, ele muito bom, entendeu? E várias pessoas que saíram do estágio para lá e foram. Guilherme, que trabalhou comigo, o Vitor Bonora, eu tive o Caê, George, eu trabalhei com muitos estagiários bons que hoje continuam no voleibol. Cara, eu acho que hoje o vôlei tem uma outra linha, né, Caio? O vôlei hoje está mais moderno, cara, ele é mais rápido, mais veloz, mais dinâmico, você tem muitas áreas para atuar, você pode ser estatístico, a preparação física do vôlei hoje está muito moderna, está muito legal trabalhar, tem muitas coisas novas, diferentes daquelas coisas que eram trabalhadas em 90, em 2000. Cara, então isso, mas, contradizendo isso que eu estou falando, eu vejo pessoas boas, mas pouca gente vindo para o voleibol, entendeu? Os que se aventuram, agarram e vão para o pau, mas sei lá, nós estamos carentes de pessoas vir para o voleibol, mas aí eu acho que já entra num outro ponto
de gerações, de pessoas dedicadas no esporte, e volta tudo naquele assunto que nós começamos a live falando sobre a quantidade de informações que a molecada tem hoje, né? Ah, eu esqueci do Éder, tá? Um grande estagiário que passou comigo e está hoje em São José dos Campos trabalhando com voleibol feminino. Ah, bacana. O importante é porque o estágio ele é muito importante. Estágio, você está andando dentro da sala de aula da universidade, é totalmente diferente quando você está no mercado de trabalho, você está ali na prática fazendo, é muito diferente. E se, assim, ô Lucas, se as pessoas estão indo pro voleibol, tu tem uma carreira sólida, saiba que você teve uma participação muito importante. Porque muitas vezes a gente vai Obrigado. para alguma área, né, fazer, a gente acha que é aquilo que a gente gosta, a gente quer, e você tá ali no seu estágio, eu passei muito por isso, e talvez eu fui estagiário de um time grande, Aonde, e eu... Caio? Oi? Não Aonde posso você falar. trabalha? Não Hã? posso falar. Eu Você vou não pode falar falar? mal, não posso falar. Ah, você ia falar mal, perdão, perdão. Essa Você viu que eu pessoa tô me... sabe. E por É. causa da atitude dessa pessoa, talvez eu poderia até sair do voleibol, que eu falei, eu não volto mais para essa situação. Entendeu? Mas por atitudes. E é um técnico que eu admiro pra caramba. Hoje tem um trabalho super bacana, mas você trabalha, eu trabalhando com ele ali, em alguns momentos eu vi algumas atitudes que eu falava assim, eu não quero isso pra mim. Ah, Mas não. graças a Deus foi tão bom que falou, não, meu filho, vai aqui, esse caminho que vai dar certo. Né? Ô, Caio, eu prezo com os estagiários que passam pela ISO, estagiários e estagiárias, né? E hoje eu tenho uma estagiária, a Bruna, e eu trabalho hoje com o Everton também, mas eu gosto esse lado que você colocou, eu gosto da manutenção da parceria, tá, Caio? Eu sei que existe o lado dos alunos virem para poder aprender, mas eu delego bastante liberdade, para delegar liberdade engraçado. Mas eu dou bastante liberdade para os estagiários. Os estagiários colocam a mão na massa na hípica, você já viu isso? Sabe? Não a parte funcional, mas, sabe? Eu gosto que os estagiários palpitem nos treinos de como que a coisa vai ser direcionada, e em formações ofensivas, na noite que antecede um jogo importante, eu gosto de bater um papo e ouvir os estagiários. Os estagiários, eu acho que eles têm uma função importantíssima, Caio. Eles Sim. fazem um papel e uma proximidade, pelo fato de eles estarem na faculdade, eles têm uma proximidade etária com as atletas que as meninas têm uma abertura maior com eles, entendeu, Caio? Isso. Então, né, eu não vou falar isso, as meninas que estão me ouvindo aqui vão parar de confidenciar as coisas para os estagiários, mas os estagiários são meus confidentes, entendeu? Então, eles chegam nas meninas de uma forma que me interessa, entendeu? E depois eu vou Não, sugando o mais importante, entendeu? Não, ô, Lucas, é bom você falar até em alguns momentos, né? Acontece alguns momentos, já aconteceu comigo isso. Às vezes você tá fazendo uma coisa e o estagiário fala assim, ah, mas se a gente fazer tal coisa? Aí você fala, pô, meu, pior que tá certo, a ideia dele Sim. vai funcionar melhor que a sua ideia. E talvez tem muitos aí, eu acho que a gente tem que ser humilde, né? A gente, que nem você falou no começo da nossa entrevista, eu trato pessoas como eu gostaria de ser tratado, como o ser humano em primeiro lugar. É isso que falta. Às vezes, muitas vezes no clube grande, que tem o estagiário ali, e às vezes o estagiário tá ali para pegar bola, como eu já vi muitas vezes. Né? E é bacana você aí de um clube Não, grande, um não, clube não. que tem nome, você falar disso que o estagiário não tem essa importância. Porque muito estagiário tem isso na cabeça. Eu tive um ano que eu fui entrevistar dois estagiários e foram os dois que chegaram no coisa, aí falaram para mim assim, nós já tem, mas a gente vai, o trabalho aqui é o quê? O estagiário pega a bola ou a gente participa mesmo? Eu falei, não, fica tranquilo. Aí o cara foi falar, não, porque eu vim de outro estágio, que ela só ficava pegando bola, isso, aquilo, isso me desmotivou, tal. É bacana você falar isso para quem tá Não, assistindo e aí. outra, Caio, sinceramente, uma das coisas que eu gosto no estagiário é a gente precisa de um trabalho técnico dentro do treino. Você sabe disso, né? A repetição de movimentos. Então, eu preciso que os estagiários tenham. Alguns deles vão dar risada do que eu vou falar, mas que eles tenham noção de saque, ataque, e noção de soltar a bola, Isso. e eu preciso que eles atuem dentro da quadra, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa. E, Caio, eu tive oportunidade na minha vida, uma das maiores experiências minhas, no voleibol, quando Campinas teve um time profissional de voleibol, a 1000, em 2012 para 2013, 2013 para 2014. O Zé Roberto Guimarães montou o time aqui em Campinas, E, e antes do Concórdia, o clube onde foi a sede dessa equipe, ficar pronto,
O Marcelo procurou a Liga, o Marcelo da Liga me procurou e a gente conseguiu abrir a hípica e por alguns meses a Amil treinou na hípica. E, cara, foi uma emoção. O Zé Roberto estava se preparando para Londres, isso era junho de 2012, eu não vou esquecer. E o primeiro dia que a Amil chegou para treinar, ele estavam treinando as meninas que não estavam envolvidas em nenhum time de seleção, né? Que não estava na preparação para a Olimpíada, e o assistente de estatística era o treinador. E a equipe do Zé Roberto era aquela equipe olímpica, Paulo Coco, Claudinho e todos os caras do vôlei. E um dia eu estava nesse treino, e eu estava ajudando, eu estava nas minhas férias na hípica, e eu comecei a ajudar o treino da Mil. E treinavam 6 mulheres, porque o resto estava com o Zé Roberto, ou na Olimpíada, ou na seleção brasileira, ou em outra seleção. Caio, teve um dia que eu estava na hípica, naquele ginásio que você conhece, e de repente o Zé Roberto Guimarães chegou no ginásio. E eu falei, ô Zé, tudo bem? Prazer, sou o Lucas. Não, eu sei quem que você é. Eu estou sabendo que você está ajudando aqui nos treinos, parará, tal. Eu falei, ô Zé, o meu sonho na vida é ser como você. O cara, na época, era bicampeão olímpico, porque ele estava indo para o ciclo para ganhar o título de 2012. Ele falou, cara, o dia que você quiser, as nossas portas estão abertas. E por 2 anos eu acompanhei o Zé Roberto. Cara, ele não deixa uma pessoa dentro da quadra sem uma função, Caio. Impressionante. O médico pega a bola e passa para as atletas. Óbvio, né? A parte técnica e que requer um pouco mais de precisão, ele deixa para os braços dele os caras do voleibol. Mas todo mundo da comissão técnica faz alguma coisa dentro da quadra. Cara, eu já trabalhava mais ou menos nessa linha, mas mudou o norte na minha vida esse estágio na Mil por 2 anos, Caio. A forma como ele trabalha, a condução do treino, Paulo Coco trabalhando é uma coisa que eu cara, se um dia você tiver a oportunidade de conhecê-lo, a construção do treino, o Paulo Coco é um técnico mais técnico, o Zé Roberto é um técnico mais tático, a parte do volume da tarde o Zé Roberto conduz, a parte da manhã, mas, cara, foi isso. Então eu gosto de delegar isso daí, Caio. Ô, você está aqui, vamos trabalhar, pô. Entendeu? Você quer pensar junto? Vamos pensar. Entendeu? Todo mundo participar, né, Lucas? Todo Isso mundo. É bacana. Lucas, agora no segundo bloco aqui, é aquele momento que os nossos técnicos ficam sempre super preocupados, né? Eu já tinha falado isso pra você, né? Tá? Eu tinha falado isso, pessoal. É o seguinte, Lucas. Eu falo uma palavra, você volta com outra. Tá? Uma frase, se você quiser. Bacana? Tá. Tranquilo? Vambora. Então tá bom, vamos lá. Voleibol. Vida. Inspiração. Inspiração. Meus pais. Família. Família é tudo pra mim, Caio. Tudo. Minha mãe deve estar. Minha mãe tá me assistindo agora, tá um pouquinho chateada que eu tô distante dela nessa quarentena, mas eles são um grupo de risco, mas família é tudo pra mim. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou um cara família, estou presente, viajo com os meus pais até hoje. Família é tudo pra mim. Boa. Decepção. Decepção. Nossa, Caio, eu me decepcionei tão pouco. Raridade. Eu sou tão bem de amigos. Nossa, tenho uma esposa maravilhosa. Eu tenho uns familiares. Eles trabalham num lugar legal. Trabalho com beach tênis. Cara, eu não gostaria de que essa frase soasse com, sei lá, soberba, mas eu me decepcionei muito pouco nessa vida, cara. Eu sou uma pessoa muito afortunada. Bom, oportunidade. Oportunidade? Eu já tive a minha, viu, Caio? Eu já tive a minha. Eu acho que eu estou bem instalado hoje como professor de educação física. Não vou deixar a peteca cair. Você sabe que a nossa profissão é coisa, mas oportunidade eu já tive as minhas. Espero ter mais. O beach tênis surgiu agora em 2017 e eu não esperava isso. Eu estou apaixonado pelo beach tênis. Mas eu tive as minhas. Oportunidades eu tive as minhas. Espero ter mais. Isso aí, cara. Uma palavra. Uma palavra? Putz, eu vou resgatar o que eu falei antigamente. Comprometimento. Eu acho comprometimento na relação, comprometimento na amizade, comprometimento no trabalho. Vou seguir no comprometimento que eu já falei. Um número. Número 8. Eu sempre curti jogar com o número 8. Eu tenho esse número, gosto do 8. Um pensamento. Pensamento?
Ah, minha mãe dizia sempre o seguinte, Caio. Minha mãe me criou da seguinte forma: Lucas, se o que você ganha é o suficiente para você se manter e para você viver, para que buscar mais? Então eu acho que a ambição demais, acho que atrapalha as pessoas. Eu sou uma pessoa bastante simples. Eu acho que o que é suficiente para mim e sem muitos exageros, eu acho que eu me satisfaço bem. Perfeito. Uma frase. Ai, Caio, eu vou seguir nessa da minha mãe, entendeu? O que é suficiente para você, se tá ótimo, não precisa buscar muito a mais. Talvez seja simplesmente ambição e ganância. Minha mãe sempre falou muito isso para mim, muito. Perfeito, Lucas. Um sonho. Cara, eu tive pensando nessa, eu tenho um sonho de um dia com os meus pais e com a minha esposa a gente assistir uma Olimpíada, cara. Assistir uma Olimpíada completa, levar os meus pais, meu pai e minha mãe, eles são apaixonados por esporte, a gente assiste tudo. Gostaria de um dia a gente passar e assistir uma Olimpíada inteira. Eu trabalhei no Rio 2016, não foi uma experiência muito legal. Eu fui com uma expectativa muito grande, não consegui cumprir, mas eu gostaria de uma Olimpíada. Uma Olimpíada é uma Copa do Mundo, Caio. Assim, curtir, viver e conseguir assistir, por exemplo, o atletismo, que meu pai gosta, o voleibol, que minha mãe gosta, assistir, sei lá, uma final de ginástica top. Eu acho que uma Olimpíada completa, não só 2 joguinhos que eu vi no Rio 2016. Bacana. Uma realização. Realização? Vai ficar gravada essa live, né, Caio? Vai, Vai. né? Ah, talvez ser pai. Ser pai. Eu ainda Boa. não realizei. É um sonho que ainda nós estamos conversando sobre isso, mas ser pai. Eu queria não proteger somente a filha dos outros. Talvez um dia proteger a minha filha ou o meu filho. Não sei. Se Talvez. Deus quiser, ele vai estar assistindo essa live, ou ele, ou ela, né, É, depois. tomara. É, Ô, Lucas, eu já percebi aqui, cara, que você é um cara bastante família. Eu acho que sim. quem tá assistindo, você tem uma base sólida muito familiar, muito grande. Meu Você, pai está online. Meu pai e minha mãe estão online, cara. um Milton. beijo pra eles, viu? Parabéns Milton e pelo Eliana. filhão aí. Oi, como que é o nome deles? Milton e Eliana. Um abraço pro seu Milton, um beijo pra dona Eliana, parabéns pelo filhão. Agora, falando em família, ô Lucas, a sua esposa, primeiro a sua esposa, quando você tá no jogo, já aconteceu dela puxar a sua orelha cheia em casa e falar, meu, você fez isso errado? Ou não, ela não prefere nem optar, não fala Ela só nada? faz isso, cara. A minha esposa foi atleta profissional de vôlei. Ela Olha, jogou vôlei profissional até fez faculdade fora do país. Ela foi estudar nos Estados Unidos como jogadora. Ela é líbero, jogou como líbero. Ela jogou no Bradesco Osasco, antigo Finasa. A vida toda foi uma boa jogadora e eu conheci ela na quadra. Cara, é um inferno, Caio. É um inferno. E não só pós-jogo, Caio. Porque você sabe que você, técnico, você participa as pessoas que estão ao seu lado da sua vida. Se eu recebo uma é, mensagem de uma atleta, Lucas, sexta-noite, eu não vou para o jogo amanhã porque minha mãe. Você dá aquela respirada funda, você comenta com quem está do lado. Cara, ela participa, ela participa. Ela foi atleta, ela morou fora para ser jogadora. Nossa, Caio, ela dá pitaco em todos os pontos. E quando ela vai assistir, então, um dia eu vou apresentar ela para você. Cara, será pessoalmente, um então, prazer. vendo os jogos. Ô Lucas, então é aquela coisa, né? Você faz alguma coisa aí, você fez alguma coisa, você fala, meu, chegar em casa eu vou tomar bronca. Não, na verdade, Caio, ela não dá muita bronca dos meus comportamentos. Ela Ah, vai em cima das. Ai, meu Deus do céu. Ela vai em cima das meninas. Lucas, a sua jogadora não tá baixando para defender na 6. Lucas, sua levantadora, na hora que para o braço na largada, ela não vai recuperar a bola, Lucas. Então ela vai na coisa. Ela viveu, né, Caio? Ela sabe. Ela vai nas coisas técnicas e táticas, cara. Não é comigo. Você gritou com as meninas, porque acho que ela teve uma vivência de alto rendimento e ela sabe da cobrança de treinador, atleta, né, Caio? Mas ela tem. Nossa, muito forte. Jogou, né? Ela foi então você jogadora. tem auxiliar lá no Ípica, na quadra, e fora da quadra de casa você também tem auxiliar. Exatamente. Bacana, Exatamente. Sem ganhar nada, a minha auxiliar técnica aqui em casa pesa na cabeça forte, cara. Bem forte. Entendeu? bacana, bacana.
Ô, Lucas, e os seus pais? Em relação a seu pai, sua mãe, que é do esporte, né? É, eles também puxam sua orelha, palpita, falam, ô Lucas, não, vi tal coisa assim, ou eles preferem não falar nada. Ô, Caio, os meus pais, por exemplo, na época que nós tínhamos na Liga Regional Ribeirão Preto, eu sempre avisei meu pai que eu estava indo fazer rodadas em Ribeirão. Entendeu? O ano passado, o ano retrasado, tinha a equipe de Ribeirão Preto lá com o Diego. E, cara, sim, sempre. Essa relação minha com meu pai como técnico e atleta, a minha mãe até brincava. A gente só discutia em casa. Ele, treinador, e eu, atleta dele. A gente só discutia em casa, velho. Imagina. E hoje, por exemplo, são poucos os jogos, mas toda vez que meus pais vão assistir, eles dão um palpite. Minha mãe não gosta muito de assistir jogo pessoalmente. Ela fica nervosa. A minha mãe tem um lado emocional mais aflorado, mas meu pai é presente pra caramba e fala, entendeu? Mas meu pai tem um lado muito otimista, muito verdadeiro para as coisas, e ele sempre vê as coisas pelo lado bom. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante do meu pai. Ele fala as coisas, se tá um inferno, o mal tá rolando, mas meu pai tem uma frasezinha motivação que motiva pro lado bom, Caio. Isso é importante, entendeu? Mas eles palpitam, eles Não, sabem, né? Meu pai. é bacana. A gente fala assim, né, Lucas? Meus pais não são da área esportiva e minha mãe é a pessoa que mais me incentivou quando eu era atleta no Centro Olímpico. Minha mãe sempre foi, meu pai nem tanto, né? Talvez porque na época meu pai trabalhava muito e na minha formação meu pai participou bastante. E hoje minha mãe não assiste jogo como técnico. Minha mãe foi um jogo meu há uns 3 anos atrás e ela falou, ó, não vou assistir mais jogo nenhum seu. Aí eu, porque ela, meu, você é muito nervoso, não Você dá. grita muito? É porque você grita muito? Hã? Ela não dá, pelo amor de Deus, eu tenho vontade de entrar lá e te bater. Eu falei, não, então. Meu pai já não, meu pai é super tranquilo. Meu pai, assim, com os meninos, quando eu tô com os meninos, eu só tô com uma categoria feminina. Quando eu tô com os meninos, que eu dou pós, meu pai, isso aí, tem que ser assim mesmo, isso aqui. Agora, quando ele vê eu falando um pouquinho mais bravo com as meninas, ele fala, não pode falar assim com as Não meninas, pode, eu não. não sei o quê. Mas eu falo, pai, não é assim, é o atendimento, tem que ter o resultado. Aí né? Mas assim, graças a Deus, minha família também acompanha bastante. Ô, Lucas, eu ia te fazer essa pergunta, cara, em relação você quando você era atleta com seu pai. Você me falou um pouquinho, como foi pra você superar? Porque quem é filho de técnico, primeiro ponto, né, Lucas? Você já tem aquela pressão pelo seu pai ser técnico, né? Não de Tá? você e com seu pai, mas sim do time, das pessoas de fora, porque fala, pô, o seu pai é técnico. E aquela outra pressão que eu também, que eu sempre eu comentei com o Marcelo, que aconteceu isso com ele com o filho dele, do Jundiaí, é, das pessoas olharem pra você, ó, você é o filho do técnico, ah, você tá correndo mesmo porque é filho do técnico. Acontecia isso com você, Lucas? Você falava, não, Caio, eu nunca dei mole, eu sempre, sabe, suei. O Caio, se eu contar que eu morei em Bebedouro jogando voleibol dos 9 aos 17, esses 8 anos, porque depois eu vim para a faculdade, desses 8 anos em Bebedouro, 2 foram com meu pai como técnico. A iniciação e no meio da caminhada ali, meu pai assumiu um time. Mas, cara, eu tinha muitos amigos no time de Bebedouro. Tem vários amigos meus aqui fazendo um comentário na live, os caras estão conversando com os meus pais, mas, por exemplo, tinha os caras, meus amigos de infância, jogavam no meu time. Então, e a gente, sabe, sempre foi muito sadia, essas discussões em casa, mas, cara, era sempre mais para crescimento, entendeu? Eu conseguia me garantir ali dentro da quadra, um certo pouco, para não ficar esse ar de que será que é só porque o cara é filho do técnico, entendeu? E depois, quando meu pai, tirando esses 2 anos que eu trabalhei com meu pai, esses outros 6, Caio, meu pai sempre teve na gerência do esporte de Bebedouro. Então, o Departamento Municipal de Esporte, meu pai já foi coordenador a vida inteira, jogos regionais, em tudo. Então, sempre tive meu pai por perto, independente se fosse ele o treinador. Mas, cara, a minha fase de categoria de base foi boa, cara. Foi boa, assim, tecnicamente falando. Então, não tinha a pressão de, tipo, pô, cara, será que vamos contestar o Lucas aqui porque o Miltinho é o técnico? Não, dava para... Tinha um suporte Ah, técnico bacana, ali então. que dava para ajudar, entendeu? Bacana. Não, é bacana, porque nem sempre todo mundo vê. Ô, Lucas, e eu separei algumas perguntas aqui do pessoal que fez, eu vou... mas eu acho que foi atleta seu que mandou. Ô, Lucas, como que você espera que as suas atletas voltem para os treinos depois que passar essa pandemia, essa crise? O que você está esperando? Ô, Caio, nós estamos fazendo um trabalho com as meninas do vôlei
diário, né? Nós fizemos uma programação e as meninas estão, esperamos nós, né? Que as meninas estão treinando em casa. Então a gente bolou um home training com as meninas. Nós estamos com 63 treinos feitos. Nós preservamos lá no início os feriados, tudo. Essa é a nossa semana de folga. Mas eu espero, Caio, se as meninas foram fiéis aos feedbacks que elas estão me dando, eu espero que elas não voltem tão inativas assim, tão enferrujadas. Eu estava procurando a palavra. Não tão enferrujadas, cara. A gente programou e passou para elas treinos. Mas o que nós estamos vendo no altíssimo nível, retorno de jogadores, no campeonato alemão, especialistas falando, a gente vai ter que voltar meio que de leve, né, Caio? E eu acho que as coisas... Nunca teve... A federação, Lucas, a gente teve que reunião com alguns técnicos em São Paulo, né, que eu participei de um campeonato, e a federação talvez vai elaborar algumas regras diferentes. Por exemplo, um mirim, um sub-15, não poder atacar dos três, para tentar segurar um pouquinho a parte física delas para não ter lesão. Umas coisas que está sendo se falado em relação a isso, que a preocupação do retorno aqui em São Paulo está sendo esse. Porque eu acredito que São Paulo está um pouco à frente do interior, que agora infelizmente começou em relação a querer bombar um pouquinho de caso da Covid-19, e em São Paulo, na Grande São Paulo, no ABC, está um pouco mais tranquilo. Então a gente fala dessa volta, mas essa volta bem, segurando bem as pontas mesmo. Viu? E outra, Caio, o espaçamento e a pausa, ela tá muito maior do que uma pausa de férias, cara. Geralmente a nossa temporada, Caio, nós finalizamos ali por volta de 10 a 15 de dezembro, a gente volta na primeira semana de fevereiro. É 1 mês e meio parado. Não, cara, agora a gente está 3 meses separados. Como que nós vamos fazer? Nós vamos ter que administrar muito bem esse retorno, e eu não sabia disso que você acabou de colocar. Eu acho que modificações na regra vão ajudar nesse retorno, cara. Que não sabemos quando, né? Bom, Lucas, quero te agradecer de coração, cara. Pra mim foi um prazer bater um papo com você, conhecer mais a sua pessoa. Um cara que eu já sabia que era super simpático, que quando saiu o seu nome aqui, eu até falei assim, o Lucas é bastante simpático. Ele conversa bastante, dá risada, vai ser bacana. Né? Eu queria, Lucas, que você deixasse agora seu cumprimento pessoal que assistiu a live aí e falar como está sendo para você aí essa pandemia. Eu queria agradecer você, Caio. Obrigado pela oportunidade. Eu já assisti algumas sua e estou achando muito legal essa forma. A gente está se reinventando nessa quarentena, né? Eu queria agradecer todo mundo que assistiu. Eu fiz uma divulgaçãozinha para que as pessoas próximas a mim pudessem assistir. Espero que o pessoal tenha gostado. E estou à disposição, cara. Meu Instagram, meu Facebook, foi do jeito que você falou. Eu gosto, sei lá, estou aberto se alguém quiser procurar e conhecer um pouquinho melhor meu trabalho. Eu estou à disposição, cara. E um beijão e um abraço para todo mundo que assistiu. Eu que agradeço. Lucas, quero deixar aqui um abraço, um cumprimento à sua família que está aí presente. Parabéns, um beijo, cara, pai. pelo seu trabalho. Um beijo, mãe. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho lá no Ípica, na Ípica. E logo, logo nós vamos estar se vendo de novo, novamente, nas quadras aí se enfrentando. Tá bom, Lucas? Como a minha mãe diz, Caio, se Deus quiser e Ele há de querer, a gente vai se ver logo mais. Sim, sim. Abraço, cara. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Fica com Deus, Caio. Um abração pra você, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você perdeu a nossa live, chegou agora, calma. Fica tranquilo aí. Sabe por quê, pessoal? Daqui a pouquinho a nossa live vai estar disponível no Facebook do Esporte Clube AJR Voleibol, ou no YouTube também vai estar lá no canal, e aqui no Instagram, no nosso IGTV. Pessoal, você não pode perder. Essa entrevista com o Lucas foi sensacional, um cara super experiente, contou a história dele, não sabia, o pai, a mãe, a irmã, a esposa, todo mundo envolvido com o voleibol. Olha que coisa bacana, né? Ele contou muitas coisas bacanas aqui. E você não pode perder. Sexta-feira eu tô de volta, 5h30 da tarde, mas eu não vou contar o convidado para você de sexta-feira. Vai ser uma surpresa, tá?
você tem que ficar ligado nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, para você descobrir tudo que vai rolar no nosso papo direto. É isso aí. E se você que tá aí não adquiriu a caneca do Esporte Clube JR Voleibol, não perca tempo. Ó, caneca sensacional. Ó, ótimo, ótima. Ela congela, mantém a temperatura da bebida. O que você tá perdendo? Você pode chamar a gente pelo direct, pelo inbox, pelo YouTube, ou nos nossos atletas, que todo o dinheiro arrecadado com essa caneca vai ajudar nos jogos quando a gente retornar. Tá bom, pessoal? O nosso papo direto de hoje fica por aqui. Eu quero mandar um beijo para todos de casa que estão assistindo. Obrigado, Giba, pelo carinho. Tá mandando ao Giba do Centrame, que esteve aqui conversando com a gente, os técnicos, e vai ter muito mais técnico experiente. Se você quiser também sugestão, eu quero ouvir tal técnico falar. Manda pra gente no nosso direct aqui, que a gente vai convidar esse técnico para bater papo. Tá bom, pessoal? O papo direto de hoje fica por aqui. Sexta-feira tem muito mais. Beijo no seu coração, fique com Deus e tchau.